Olá, irmãos, tudo bom? Colegas, como é que vocês estão? É muito bom poder retornar aqui para dar esse estudo, embora as circunstâncias não sejam as melhores, estamos em meio a uma pandemia, mas vamos então concluir hoje o nosso estudo sobre a introdução ao discipulado, um apanhado geral do que vem a ser um discipulado, A ideia é que você possa identificar como anda o seu discipulado, o seu nível de discipulado, o que é o discipulado. De repente você não sabe o que é isso, então se inteirar sobre o que seja um discipulado. E então nós vamos hoje concluir essa parte introdutória antes de iniciar aí o discipulado propriamente dito, tá certo? Então nós já tivemos 2 vídeos anteriores. Se você não viu, está vendo só esse terceiro vídeo, eu recomendo que você pare esse vídeo. Os links vão aparecer aí na sua tela dos vídeos anteriores. Então você vai ver o primeiro vídeo, ver o segundo vídeo e depois você inicia então esse terceiro vídeo, tá certo? Nós vamos concluir o estudo, então se você passar direto para esse terceiro vídeo, você vai perder muita coisa. Tá ok? Então vamos dar continuidade aí ao nosso estudo. A ideia é de que hoje nós façamos uma conclusão daquilo que nós vimos. Não vamos trazer nada de muito diferente a respeito do que já foi visto. E a ideia é solidificar aquilo que já foi falado e trazer uma reflexão dentro de tudo aquilo que a gente viu. Tá certo? O que nós vimos até aqui então? Nós vimos a questão da definição do discipulado, que seria a união com Cristo, em submissão a Ele, a união à pessoa de Jesus Cristo. O que mais que nós vimos? Nós vimos também a questão do chamado. Vimos que ele deve ser feito por Cristo, deve ser feito para seguir a Cristo, nos termos, nas condições de Cristo, e não está à lei, não está ligado à religião. Infelizmente, muitas pessoas têm sido seguidoras de pessoas, de denominações, de religiões, de conjunto de regras, mas a ideia do discipulado é seguirmos a Cristo. A segunda coisa que nós vimos foi a questão da obediência. Nós vimos a obediência. O que tem dentro da obediência? Atender ao chamado propriamente dito, assim como Levi fez, ouvindo o chamado, ele levantou-se e foi. E obedecer às condições do chamado. Obedecer à proposta que é colocada ali por Cristo. E por último, semana passada, nós vimos a questão da submissão, que seria a renúncia, a negação de nós mesmos. Nós vimos o que significa isso. Nós vimos o que significa tomar a cruz e seguir a Cristo, que isso normalmente vai trazer sofrimento e rejeição para as nossas vidas. E esse é um discurso um pouco duro, Tanto que eu mencionei o texto de João capítulo 6, em que Jesus, após dizer as palavras duras ali a respeito do discipulado, muitas pessoas o abandonam, largam o discipulado, e ele até se pergunta aos discípulos se eles também não iriam abandonar. Então Pedro diz que não teria para onde ir senão seguir a Cristo. É a melhor opção. Então esse discurso, no primeiro momento, ele é muito difícil da gente digerir ele, porém é um discurso que vai nos levar a uma verdadeira felicidade, vai nos levar a cumprir com um propósito para as nossas vidas. Então, assim, se num primeiro momento você vai sofrer por poder ter que deixar muitas coisas, abrir mão de muitas coisas que você gosta, e isso vai inclusive lhe trazer rejeição, amigos, pessoas podem lhe rejeitar. Por outro lado, você tem muito mais a ganhar. O próprio Jesus disse isso: quem perder vai ganhar. Então nós só iremos ter a ganhar seguindo a Cristo. E o que nós vamos trazer no dia de hoje, então? Nós vamos trazer o texto de Lucas, capítulo 14, nós vamos fazer a leitura desse texto e
Vamos trazer algumas considerações a respeito do que está inserido nesse texto para a gente fazer o desfecho do discipulado. Tá certo? Então acompanhe aí o texto, Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. É interessante que o título, na Nova Versão Internacional desse texto, é o preço do discipulado. Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de conversar com você hoje. O preço do discipulado. Talvez você recebeu o chamado, obedeceu, se submeteu, mas você não avaliou realmente se você está disposto a seguir até o fim. Porque não é algo que você vai começar agora e daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos você vai abandonar. Não é essa a ideia. A ideia é de que haja uma permanência. Aquilo que está em João capítulo 15, quando Jesus fala que nós devemos permanecer nele. Ou seja, não é ficar aqui e daqui a pouco ir embora. O texto ele é bastante duro, acho que é até mais duro do que o texto de Marcos, capítulo 8, que a gente leu semana passada. E Jesus diz a respeito dos nossos relacionamentos, algo muito íntimo, muito profundo nas nossas vidas. Ele diz que se você ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, ou até mesmo a sua própria vida mais do que a ele, você não pode ser o seu discípulo. E aí a gente tem que parar aqui, então, e analisar isso aí. Mas como é que pode ser isso, Augusto? Eu vou ter então que abandonar meu pai, minha mãe, meus filhos, minha esposa, vou largar tudo, sair de casa, abandonar tudo para seguir a Cristo? Não é bem isso que Jesus está querendo dizer aqui nesse texto. A questão é que, como eu disse semana passada, a partir do momento que a gente abre mão, que a gente nega a nós mesmos, todos os nossos relacionamentos vão pela ótica de Cristo. Eles vão ser conduzidos na ótica de Cristo. Então eu não vou abandonar meu pai, minha mãe, meus filhos, minha mulher. Pelo contrário, agora sim é que eu vou me relacionar com eles da maneira verdadeira, do jeito que eu fui criado para me relacionar com eles. Até aqui, de repente, eu tenho me relacionado com a minha esposa, com meus filhos, com as pessoas, do meu jeito, na minha perspectiva, na minha carnalidade. Isso não dá certo. Existe um livro, que se chama Eu Sou o Terceiro, e é muito interessante o que o autor coloca ali, o pastor Simões. Ele diz que nós devemos ser o terceiro. O que é ser o terceiro? Significa que primeiro é Deus, Cristo Jesus, o Espírito Santo, a sua Trindade. Segundo, o outro. Em terceiro, vem eu. Talvez, de repente, a sua relação com a sua esposa não está dando certo, ou com seus filhos, porque em primeiro lugar está a sua esposa, em segundo
está você, depois Cristo. Ou então, de repente, está primeiro você, segundo Cristo, depois os seus filhos. Não adianta, a relação deve ser primeiro Cristo, depois o outro e então eu. E aí é onde a gente tem falhado normalmente. Nós devemos então nos relacionar na ótica e na perspectiva de Cristo. Eu não sei como é que andam os seus relacionamentos até aqui, mas se você de repente tem colocado pessoas à frente de Cristo, seja ela quem for, ou até mesmo você, eu tenho plena certeza de que isso não tem dado certo. Não tem dado certo porque nós não fomos criados para isso. Nós precisamos nos relacionar com Cristo. Nós fomos criados para isso. E se tem outra coisa na frente, então a gente se torna infeliz. Isso traz angústia, isso traz desconforto, aquele famoso vazio que a gente sempre prega, que só Cristo pode preencher. Então essa é a ideia do discipulado. Não é que eu vou abandonar, afastar as pessoas, pelo contrário, eu vou me aproximar delas em Cristo. Eu vou me dirigir a elas por meio de Cristo. Então foi o que a gente viu semana passada, né? De que todas as nossas relações, inclusive com o mundo, vai ser na perspectiva de Cristo. Quando eu me relaciono com o mundo na perspectiva de Cristo, eu não vou olhar para o mundo e ver o que eu posso ganhar com ele. Será que eu vou extrair desse mundo o máximo que eu puder? É isso que as pessoas têm feito. Mas na perspectiva de Cristo a gente se relaciona de uma outra forma. Eu vou me doar a este mundo. De que forma eu vou me doar a este mundo? É essa a pergunta que a gente faz. Como eu vou transmitir Cristo, inserir Cristo nesse contexto no qual eu estou? Então eu passo de agente que suga, de que extrai o máximo que pode desse mundo, para uma pessoa que se doa, que foi o que Cristo Jesus fez quando se entregou ali na cruz. Então a gente muda a nossa perspectiva de relacionamento com o mundo. Diante disso, a gente também viu a questão de tomar a cruz, é o que Jesus vai falar no versículo seguinte. Ele diz: aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Nós já vimos então que carregar a cruz é a consequência de nós seguirmos a Cristo. É o pacote que vai vir juntamente com esse discipulado. De repente você vai começar a se confrontar em várias das suas atitudes, em várias coisas que você faz, você vai começar a se confrontar, você vai questionar algumas coisas. Isso pode trazer sofrimento num primeiro momento. Isso pode trazer rejeição de algumas pessoas. E você lidar com tudo isso é ter que tomar a sua cruz e carregá-la. Mas depois de tudo isso, Jesus conta duas histórias. E qual o objetivo de Jesus com isso? Ele pergunta, mas por que se alguém for construir alguma torre e não calcular o preço antes, você corre o risco de chegar no meio da obra e não ter mais dinheiro para terminar a obra, e as pessoas vão rir de você. E por que Jesus faz esses questionamentos àquela multidão? Porque às vezes a gente não calcula o preço do discipulado. Por isso que a gente não pode jamais ir por uma empolgação seguir a Cristo. E essa é a ideia que a gente tem que levar hoje, do cálculo. Quanto me custa esse discipulado? Eu estou disposto a pagar esse preço? Ou eu vou pagar esse preço? Porque você tem que abrir mão de tudo. E no mundo você vê inúmeras histórias de pessoas que fizeram isso de uma forma abrupta, Pessoas que romperam profundamente, largaram o emprego, largaram a vida que elas tinham, foram ser missionários em vários locais, pessoas que foram
pastorear, for para um seminário, mas de repente você não precisa de tudo isso. Mas às vezes você vai ter que romper com coisas que parecem ser pequenas para outros, mas que para você são gigantes. Você de repente tem que parar de mentir, você tem que de repente de romper com um relacionamento que não é benéfico para você no sentido espiritual, no sentido do seu relacionamento com Cristo. Você vai ter que abrir mão desse relacionamento e você não quer. Então o que eu gostaria de que nós fizéssemos hoje era justamente de fazermos essa avaliação. Avaliação do meu chamado, primeiramente. Como é que foram as circunstâncias do meu chamado? Eu, de repente, comecei a frequentar uma igreja porque meu amigo, porque meu pai, porque meu esposo, enfim, porque alguém um dia me chamou, eu fui, achei legal e eu estou lá até hoje. Ou, sei lá, eu vi um pastor pregando na televisão, achei legal e comecei a frequentar a igreja. Presta atenção nas circunstâncias do seu chamado. Esse chamado ele veio de Cristo. Foi Cristo realmente te chamando para segui-lo? Se não foi, de repente esse vídeo, esse material pode ser uma oportunidade que você está tendo de atender esse chamado. Cristo pode estar te chamando nesse momento, falando no seu coração, Espírito Santo trabalhando na sua vida e você entendendo que você precisa rever algumas coisas na sua vida. Então isso é o chamado. Ele está te chamando. Outra coisa, eu tenho sido obediente a esse chamado. De repente eu já recebi esse chamado alguns anos atrás. Naquele retiro, naquele culto, eu ouvi a voz de Deus ali através da pregação que foi feita, através da sua palavra e tudo mais, mas eu não obedeci. Tudo aquilo falou muito forte ao meu coração, mas eu decidi fazer igual o jovem rico. Eu saí triste porque eu não queria abrir mão. Então hoje, de repente, é uma oportunidade para você rever isso. É uma oportunidade para você reconsiderar essas coisas e voltar a esse seu primeiro amor. Você voltar ao início desse seu chamado e começar tudo de novo. Ou de repente você está caindo no terceiro ponto. Eu ouvi, mas eu estou querendo seguir a Cristo do meu jeito, da minha forma. Eu quero seguir os meus gostos, as minhas performances do meu jeito. E também não dá certo. Isso também não dá certo. Então, ou você mesmo, ou tá de repente minha família, meus pais, minha esposa, meus filhos, meu trabalho, enfim, qualquer coisa está se colocando entre você e Cristo. Então hoje é a hora de você pensar e refletir a respeito disso. Eu vou seguir a Cristo? Então qual é o preço que eu tenho que pagar? O que ainda falta? O que me falta? Faça a mesma pergunta que o jovem rico fez de uma forma sincera. Senhor, o que ainda me falta para eu te seguir por completo? E eu tenho plena certeza de que o nosso Senhor Jesus vai falar no seu coração o que tem faltado, o que você precisa abandonar, o que você tem que fazer de novo, o que você tem que fazer diferente, quais os relacionamentos que de repente você não pode continuar levando, ou a forma como você tem levado esses relacionamentos. Tudo isso eu tenho plena certeza que o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração. E é isso que Jesus quis ao propor essas duas histórias. Avalie. O exercício que nós vamos ter que fazer daqui para frente é uma avaliação. Como é que eu tenho levado o meu discipulado? Primeiro, eu estou sendo discípulo? Se eu estou, quais são as circunstâncias em que eu tenho seguido a Cristo? E o que tem faltado? O que eu ainda estou agarrado, que eu preciso deixar para trás? Então essa é a proposta que eu queria trazer para nós hoje. Uma avaliação, baseado nesse texto de Lucas capítulo 14. Avalie. Então, tudo que a gente viu, de repente você pode rever os vídeos, anotar, fazer anotações e orar a Deus de uma forma sincera, colocar a sua vida diante de Deus,
aproveite esse momento. Talvez você esteja trabalhando, nada mudou na sua rotina, mas uma coisa é certa. Deus ele deu um stop no mundo, ele parou tudo para que você reflita a sua vida num conjunto. Eu acredito que em breve nós retornaremos a conviver, a normalidade, que ela não vai ser a mesma normalidade de lá atrás, vai ser uma nova normalidade, mas nós voltaremos ao convívio social. E como é que você vai voltar para esse convívio? Como que você vai se relacionar com as pessoas? Qual é a sua nova perspectiva de vida diante de tudo isso que a gente tem vivido nesses últimos dias? Então é uma oportunidade, avalie. O importante é que de repente você não volte à mesma pessoa. Que você reconsidere várias coisas na sua vida, nas nossas vidas, porque isso serve para mim, obviamente também. Muitas coisas nós temos que tratar nas nossas vidas, para que a gente possa seguir a Cristo, que é o nosso objetivo, eu creio. Então, aproveite esse tempo, reflita, ore. De repente você não está tendo tempo a mais, Augusto, mas eu estou na mesma rotina, não tem como eu fazer, não tenho tempo para isso. Então, de repente, essa é uma coisa que você vai ter que reavaliar na sua vida, o seu tempo. Como é que você tem distribuído o seu tempo? Como é que você tem vivido essas 24 horas que Deus lhe permitiu? Avalie. Avalie e avalie. Essa é a ideia que eu gostaria de propor ao final desse estudo. E não adianta a gente chorar, a gente entender que precisa mudar se realmente a gente não fizer isso. Então faça, avalie e comece, planeje. Olha, a partir de amanhã eu vou fazer assim, eu vou fazer de outra forma. A partir de amanhã eu vou conversar com tal pessoa. A partir de amanhã eu vou fazer diferente. Avalie e faça. Programe, planeje. É isso que Jesus está falando através desse texto. Programe-se. Como é que eu vou seguir a Cristo? Eu não posso seguir de qualquer maneira. Como é que eu vou fazer isso? Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar por último, ao final desse estudo. Espero que ele tenha sido proveitoso, tão proveitoso como ele foi para mim. É uma oportunidade fantástica de poder reavaliar, de poder crescer no relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu espero ter compartilhado isso com você de uma forma eficiente, eficaz, e que você, a partir desse momento, reavalie a sua conduta, o seu relacionamento com Jesus Cristo. E que quando tudo isso terminar e voltarmos ao normal, você esteja numa nova perspectiva. Amém? Então que o Senhor Jesus esteja conosco. Tenha certeza disso, Ele está com você. É Ele quem opera tanto o querer quanto o realizar. Nós temos apenas que nos dispor. Essa é a nossa parte, dispor de coração. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos a oportunidade, o privilégio que nós temos de poder estudar a Tua Palavra, de poder entender, compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ó Senhor, tenho plena certeza de que o Senhor falou aos nossos corações, porque a Tua Palavra é poderosa. Porque tudo isso não depende da minha pessoa, não depende de ninguém, depende do Senhor, do Teu Santo Espírito trabalhando no nosso coração. E baseado no que a Tua Palavra nos ensina, eu tenho plena certeza de que nós fomos tocados pelo Teu Santo Espírito. Por isso, Deus, não nos deixes, ó Pai, que essa palavra ela caia no vazio, não permita, ó Deus, que a gente esqueça, mas que a gente possa, mais do que guardar, praticar tudo isso que nós aprendemos aqui com esse estudo, Pai. Que estejamos realmente dispostos, Senhor, a abrir mão de tudo, ó Deus, aquilo que nos impede de seguir ao Senhor. Que possamos viver uma nova realidade, Pai, uma nova perspectiva de vida, em nome de Jesus, Senhor Deus. Que todos os nossos relacionamentos, Pai, a partir de agora, eles se deem na perspectiva de Cristo.
Que a gente seja realmente o terceiro, Pai. Que a gente possa estar junto ao Senhor, servindo ao próximo, para depois pensarmos em nós mesmos. Ó Senhor Deus, faça assim, para que o Teu nome seja honrado e glorificado através das nossas vidas, ó Pai. E nos ajuda, Deus, porque somos falhos, somos pecadores, carecemos, ó Deus, da Tua ajuda totalmente nas nossas vidas, ó Pai. Sem o Senhor, nada disso é possível. Por isso nós rogamos que o Teu Santo Espírito venha, preencha completamente as nossas vidas e que Ele sim esteja no controle de todas as coisas. Porque nós oramos, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, irmão, que Deus te abençoe, que você possa realmente avaliar e reprogramar a sua vida nessa perspectiva, na perspectiva de um discípulo do nosso Senhor Jesus. Amém? Um grande abraço, até mais.